Olá, amados e queridos. Soy Carmen Henneman y hoy estamos aquí nuevamente para la segunda parte del tópico que estamos hablando ya por 2 semanas y que se refiere al tema de la ira. Vimos entonces que na introdução eu hice um alcance general de todo o que temos sobre ira e decidi dividir este tópico basicamente em 3 partes principais. Apesar de que há uma quantidade de sinônimos referentes à la ira, nós lá estamos estudando solamente como ira orgue, thumos e micel. Então, na introdução, eu hice uma apresentação general desses 3 importantes términos sobre a ira. E la semana passada, que foi o último vídeo, hablamos todo o que eu pude fazer acerca de la ira orgue, que é a ira de Deus, e que começa em sua santidade e termina na restauração de nossas vidas. Ou seja, é uma ira totalmente positiva. E hoje, como sequência, na parte 2, vamos a la ira thumos, que se define literalmente como la ira del hombre. E como ira del hombre, esta empieza em sua natureza pecaminosa e termina em sua destruição. Ou seja, la ira thumos, que é a ira del hombre, empieza em seu próprio pecado, em seu desejo de pecar, em sua disposição ao pecado, em sua criatividade ao pecado e termina logicamente em sua destruição. Porque a ira del hombre termina em sua destruição, diferente da ira de Deus que termina em la restauração. A ira de Deus, por ser santa, empieza em sua santidade, que é seu principal atributo de caráter. Por isso, termina em la restauração de toda nossa vida, sempre que nos disponemos a estar bajo esse processo de restauração de Deus. Diferente de la ira thumos, que é a ira del hombre, que empieza exatamente em nosso pecado. Então, como já empieza en el pecado, que não é nada bueno, lógicamente que a conclusão ou o final tampouco pode ser bueno. Porque se empieza en el pecado, a destruição é certa. Uma vez que o pecado não genera nada positivo e nada bueno, nada que bendiga nossas vidas, então o final tem que ser a destruição. Como texto de apoio a lo que estou falando, eu les traje aqui Efésios 4:31. E esse texto diz: toda a amargura, ira, cólera, griteria, blasfêmia, maledicência e todas as demais coisas sejam quitadas de vosotros. Vimos então que esse texto, assim como expliquei na introdução, tem alguns aspectos, pero como já lo expliquei anteriormente, na parte introdutória, eu só vou mencionar os 3 principais aspectos para mim nesse versículo. A primeira é a palavra toda, que se refere à totalidade de pecado, explicando assim que a totalidade se refere a toda classe, a todo nível, a todo tipo de pecado, e que por ser pecado, por si solo, já representa como uma grande divisão na parede de separação entre nós e Deus. Por isso, todo se refere a todo pecado. E aqui sigue uma lista imensa, definida nessas palavras: amargura, ira, e a ira está bem aqui, a segunda na lista, certo? Cólera, que é um sinônimo de ira em alguns casos, griteria, que é uma consequência da ira, blasfêmia, que é o resultado final de toda a ira, e maledicências, sejam quitadas de vosotros. Então, a primeira aqui é o toda, que é a totalidade, depois essa lista de ofensas, incluindo a la ira. E a terceira importante parte, quando Deus mira toda esta quantidade de pecados e diz: sejam quitadas de vosotros. Ou seja, tudo isto aqui, eliminem de suas vidas, removam, borrem, deletem completamente de sua vida, porque nada de isto é bueno, inclusive a ira. Traje aqui também, assim como na introdução, esta parte do versículo original que corresponde solamente à primeira linha aqui arriba, em espanhol, porque o texto é grande e porque vou estar falando basicamente a mesma coisa de outras formas a partir de los próximos slides. Então, vemos que essa sentença aqui, esta primeira parte, diz: passa, picria, cai, thumos, cai. Então, passa vem de la palavra
Panton, que é o original, então vem de allá. Panton, todos, passa toda. Toda está sempre falando de totalidade, todo tipo de pecado, certo? Então, se passa toda, picria, amargura. E eu vi também com vocês na introdução que picria vem de picros. Picros é literalmente amargo. Por isso, picria, que se origina de picros, significa literalmente amargura e que é algo completamente terrível. Uma pessoa que está llena de amargura está amargo, não tem nada de dulce em sua vida e é como andar com uma coisa venenosa em nossas vidas. Então, a picria é a amargura. A terceira palavra que vimos é thumos, que corresponde a ira. Agora, veja bem, o que quis aqui fazer na introdução foi mostrar-lhe que esta ira, comparando com o original, se refere a la ira thumos, que é essa mesma ira que tu vês bem aqui arriba, e que se refere ao homem. Como eu sei que se refere ao homem, porque o final do versículo desse mesmo texto que temos aqui, Efésios 4:31, Deus nos disse: quitem esto de ustedes, remuevan. Então, se fuera a ira de Deus, que é a ira orgue, e é santa e conclui em restauração, esta parte não estaria aqui. É todo o contrário. Incluso vimos na primeira parte sobre orgue, o versículo que disse: airaos, pero não pequeis. E vimos juntos que esta palavra airaos está relacionado ou traduz a palavra orgue, que é a ira santa de Deus. Por isso, o versículo diz: airaos, ou seja, ustedes podem airar-se e não pecarão. Por quê? Porque a ira orgue é expressão de santidade de Deus, é positiva e leva a ustedes a la restauração. Por isso, airaos e não pequeis. Ou seja, mirando o texto de outra forma, se ustedes se airam com a ira orgue, ustedes não pecarão, porque é uma ira totalmente positiva e santa que conclui em restauração. Sin embargo, hasta aqui, vemos que o original não mostra orgue, mostra a ira thumos, que é esta que vem do homem, que nasce em sua natureza pecaminosa e termina em la destruição, tanto de sua vida, de este que se aira, como de los demás que estão a seu alrededor. Por isso o texto diz: sean quitadas de vosotros. Porque está em plural, porque refere a todos esses pecados, incluindo a la ira thumos, que é a ira del hombre que nasce no pecado e termina em la destruição. Então, sobre este comentário, nos vamos fundamentar durante esses próximos slides. Veremos então que a ira thumos, aqui nesse contexto, é sinônimo de algo tóxico. Agora vamos ver, nesse aspecto, eu comparo algo tóxico ou a toxicidade com o veneno. Porque se tomamos algo tóxico ou se tomamos veneno, ambos funcionam mais ou menos da mesma forma. Se uma pessoa traga algumas gotas de veneno, o que vai passar? Provavelmente ela não vai morrer instantaneamente, puxa a gotita e bum, caiu morto. Não sucede assim. Vai passar alguns segundos, talvez alguns minutos, hasta que a pessoa muera envenenada. Porque o veneno vai entrando e vai então dominando todo o organismo do indivíduo, hasta que vai tocando em todos os aspectos possíveis, em cada sistema, em cada órgano, e a pessoa acaba perdendo a vida. De igual maneira, é algo tóxico, e isto se compara literalmente com esta thumos, por el hecho de que empieza em algo malo, que é o pecado, e termina em algo malo, que é a destruição. Veremos então que esse tóxico ou a ira thumos se pode analisar de duas formas diferentes. Uma forma é a expressão. Como será que a ira thumos se expressa ou se muestra? Como podemos conhecê-la? Por exemplo,
La ira thumos, ella aparece ou se manifesta como cólera. Esta cólera manifesta sempre o aspecto de total descontrole, ou não controle, ou descontrolado. Ou seja, algo totalmente fora do controle. Esse é o aspecto da cólera. Também a ira thumos se manifesta em aspecto de furor, com o detalhe do delírio ou insanidade. Quando a ira alcança este nível de furor, então leva ao indivíduo a como delirar. Por isso, a outra vez, creio que na introdução, eu comparei a ira, por exemplo, com a loucura. São pessoas que chegam a um nível de delírio ou alucinações como se o que eles imaginam fora real e quando em verdade não é, porque é só um delírio. Ou a la insanidade, perde a razão completamente de lo que está sendo e incluso de como está. Ou seja, perde totalmente o sentido, perde a razão. Esses são os aspectos principais do furor. Ou então, esta ira se manifesta como fúria. E é como uma espécie de tormenta. Quando chega a esse nível de fúria ou de tormenta, já é quase impossível controlar a ira, porque o que sigue depois disso é fatal. Por exemplo, há catástrofes ou tormentas da natureza que não se pode controlar. Por exemplo, os storms, os maremotos, os terremotos, são coisas que surgem e se levantam com tanta força que nada pode detener. E o que sucede é que essas tormentas, como coloquei aqui, se levantam de tal maneira que levam autos a volar como se fora de papel, ou casas voam inteiras por el aire, porque a tormenta tem muita força e traz um impacto tão terrível que nenhum homem pode controlar. Por isso eu coloquei aqui como em uma escala ascendente. Uma cólera expressa descontrole. O furor já vai um pouco mais allá e a parte do descontrole se apresenta como em forma de delírio ou insanidade por causa da força que a ira está tomando nesse indivíduo. E, finalmente, quando se transforma em fúria, já é a parte final e fatal, porque a fúria pode incluso matar ou fazer que esta pessoa que está llena desse tipo de fúria, desse tipo de ira violenta, mate a outra pessoa, porque é algo que já está a este nível fora de controle. A segunda forma, a parte da expressão, a segunda forma com que analisamos a ira del hombre ou a ira thumos é que ela é destrutiva. Isto já sabemos desde o conceito, certo? A ira thumos nasce na natureza pecaminosa do homem e termina na destruição. Então, é destrutiva. A parte é descontrolada, é drástica, é alucinante, é confundida, é violenta e generalmente está associada à vingança. Ou seja, destrutiva porque nasce no pecado, descontrolada porque se o homem não decide conscientemente parar e detener-se a si mesmo, ele pode someter-se a este poder de descontrole e deixar que a ira lo governe. E bem aqui eu comparo, por exemplo, com o auto que estamos aprendendo a manejar. Se não lo dominamos, se não lo controlamos, o auto nos controla e sai por aí como sem direção e pode chocar-se com qualquer coisa e pode incluso matar quem está por adelante, porque o auto está desgovernado e está descontrolado. E apesar de ser só uma máquina, tem muito mais força que nós outros. Por isso, necessitamos estar bem conscientes de como manejar esta máquina para mantenerlo bajo nuestro controle. El auto avança quando eu quero, el auto para quando tu decides, el auto vai para a direita ou para a esquerda quando tu quieras que vaya. O sea, tú estás en el control y no el auto te controlando a ti, porque si es así, todo será una
tremenda catástrofe, porque el auto va a salir por ahí chocándose en todo lo que encuentre por adelante. Es de la misma forma la ira. Si nosotros conscientemente decidimos tomar control, podemos detenerla y esto nos ayudará a no llegar a esta última parte aquí, que es la parte drástica más terrible. Depois es drástica por las consecuencias que traen. Es alucinante porque una persona que está dominada por la ira, como dije en la parte introductoria, tiene reacciones como una persona que usa toma drogas e alucina e llega às vezes a um nível de loucura de tal maneira que é como se tuviera visões, escucha lo que nada está dizendo, vê coisas que não existem. Então chega a esta parte, ou este nível alucinante ou delirante. Confundida, por exemplo, la ira em si traz muita confusão, porque uma vez que a pessoa cai neste hueco, nesta cueva profunda e oscura da ira, ela já não sabe mais o que está haciendo e não sabe, às vezes, nem mais quem ela é. Por essa razão, não sabe explicar o que é isso. Depois que passa o momento, não sabe o que é isso e não sabe por que lo hizo, porque está em um tremendo nível e uma tremenda situação de confusão. É violenta porque, às vezes, dependendo do nível de la ira, de acordo com o que vimos aqui, ela pode levar a la plena destruição. Como, por exemplo, a nível de fúria, se manifesta, ou la ira se manifesta como na tormenta. Em casos naturais, a natureza, quando levanta tormentas, arranca as casas inteiras, hacen volar os autos como se fuera de papel. É uma coisa demasiado violenta e nada pode controlar. Temos que abrigar-nos e proteger-nos para que passe esta violência ou essa tormenta da natureza. De igual forma, é a ira. Se não la controlamos, chegará a esse nível mais forte, de onde não poderemos mais regressar. E generalmente está associada à vingança. Eu digo generalmente porque não é sempre. Há situações em que sim, se, por exemplo, sentimos que estamos molestos com alguém, se não lo detenemos, essa sensação de estar molesto se transforma em amargura. Se não detenemos, se transforma em ódio. Se não detenemos, se manifesta em algum momento em forma de ira. Então, ou atacamos com palavras, ou atacamos fisicamente, ou saltamos em cima da pessoa, e alguns, incluso, fazem planos para contra-atacar a pessoa, e a isto chamamos vingança. Ou seja, se vengam, fazem plano e com o tempo vão perfeccionando seu plano e buscando uma oportunidade para vingar-se. Isto tudo é sinônimo e ao mesmo tempo resultado de uma ira que vem desde o mais baixo e vai crescendo em forma ascendente e que solamente à medida que cresce nos hace ir mais baixo e baixo e baixo hasta que chega a cair todo o peso sobre nós próprios. Vemos também que a ira tem consequências, ou seja, características de um homem iracundo. Que características há em uma pessoa que está dominada por la ira? Uma pessoa dominada por la ira, a Bíblia chama de iracundo. Tem sua natureza basada em la ira. Então, eu menciono aqui algumas características que, ao mesmo tempo, são como deformidades de caráter. Por exemplo, generalmente, o homem iracundo é um mentiroso. Vemos aqui em João 8:44, é um versículo bastante duro, que diz, porque o diabo é o padre de la mentira, e aquele que miente é hijo del diablo. Eu entendo que quando a Bíblia diz aquele que miente e permanece na mentira, este é o hijo del diablo, certo? Então, acaso é que essas características que menciono aqui, que vou mencionar ahorita, são todas deformidades de um homem iracundo. Generalmente, um homem iracundo é um mentiroso, é um maldizente, é um juez, no sentido de que juzga a los demás, é um chismoso, é um contencioso, um caluniador,
és hipócrita, és perezoso, és tramposo, és enganador, és um desonesto, és um estafador, és um intolerante, és um arrogante. E como dice a Bíblia, és um homem de doble ânimo. Ou seja, és inestable, és inconstante em todos os caminhos. Todas essas características e qualidades negativas são muito terríveis e são características de um homem que anda ou que vive bajo sua própria ira ou que vive governado por la própria ira que existe nele. O mentiroso, já sabemos, hijo del diablo, se permanece, a menos que se arrependa e abandone este pecado, sua natureza certamente cambiará e ele já não será chamado iracundo, senão este será seu estigma. O maldizente é aquele que nunca disse nada positivo, sempre está maldizendo a todo e a todos. O juiz é aquele que se juzga melhor que os demais e anda juzgando toda a gente como bem lhe pareça. Um chismoso é aquele que inventa histórias sobre os outros e, pior de tudo, hace que os demais creiam como se fosse verdade. El contencioso é aquele que anda buscando oportunidades para criar contenções e provocar divisões. E caluniador é aquele que abre a boca e diz de todo mundo o que quer, como se fosse verdade e como se tivesse direito. E normalmente o caluniador calunia ou inventa histórias em base a mentiras, ou seja, o que ele disse não é verdade. Encontramos muito disso ahorita nas redes sociais. Pessoas que aparecem aí para caluniar a outros, e dizem, oh, sabes, aquele pastor, este pastor é um ladrão, dizem assim, e a esposa do pastor, e começam a dizer coisas bárbaras, caluniando, dizem coisas falsas como se fossem verdadeiras. O hipócrita é aquele que mostra o que não é o que expressa o que nunca vai ser. É também aquele que exige de los demás o que ele nunca pensa ser, o que demanda de los outros o que nem passa em sua mente de nenhuma forma cumprir. Ou seja, exige mais de lo que ele mesmo pode ser. O perezoso é aquele que nunca quer pôr a mão em nada. Por exemplo, há pessoas que têm famílias e não querem trabalhar e querem viver como se tivera todo, quando na verdade não têm, às vezes, nada. E se olvidam, por exemplo, que allá no jardim del Edén, Deus começou este princípio de que trabalhes para comer. Se não trabalhas, não comes. A coisa começou aí. Vemos, por exemplo, como foi com Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e disse a Adão, oh, mira, Adão, tu agora tens uma família, certo? Tens uma esposa, tens que trabalhar. Cuida deste jardim del Éden, dá nome a los animais, administra, eu vou vir aqui todos os dias para ver como vão as coisas. Então, veja bem, Adão não podia viver como um perezoso, ele tinha que trabalhar. Este foi seu primeiro emprego. Pero há pessoas, ahorita, em las igrejas, que sempre dizem, eu não posso dar nenhuma ofrenda, não posso ajudar nenhum ministério, não tenho dinheiro nem para pagar minhas passagens, não tenho um auto, etc. Não tenho. Pero és um perezoso, não quer ser nada. E pior, irmãos, é quando estas pessoas estão no ministério, têm uma credencial, têm uma posição, têm um cargo, pero são bem flojos, não querem fazer nada, querem apenas uma fama de repente por ser o líder tal, pero não querem fazer nada, não querem ir no lugar mais difícil onde encontrar as pessoas e comunicar do evangelho, não querem trabalhar com os mais difíceis, não têm paciência com os mais novos que chegam à igreja, enfim, perezosos, e Deus condena esse tipo de conduta. Los tramposos são aqueles que fazem algo dando a entender a todos que é algo bueno, pero por detrás a intenção é mala. Então, os tramposos aqui, eles criam circunstâncias, criam situações, oferecem coisas buenas, pero quando na verdade só eles estão levando a ganância, só eles estão recebendo algo bueno ou positivo, porque estão fazendo trampas, estão enganando os que não têm ideia de lo que passa por detrás de toda a sua intenção. O enganador é aquele que se atreve a usar mais ou menos as mesmas estratégias del tramposo para enganar os inocentes, para enganar os ignorantes, para enganar aqueles que não sabem muito, por exemplo, sobre tal coisa.
Então, eles criam situações para sacar ventajas, chegam a enriquecer-se muitas vezes por causa da inocência ou da ignorância deles que não sabem muito sobre o assunto, os inocentes ou os incautos ou como se chame, pero o enganador também cria situações, quase sempre em seu próprio benefício. Os desonestos são aqueles que estão contra a honestidade, logicamente. E quem é o desonesto? É aquele que prefere a mentira em lugar da verdade. É aquele que prefere prometer, mas nunca cumprir. É aquele que prefere estabelecer, mas nunca se põe em lugar do outro. Então, o desonesto anda contra a verdade e Deus não ama esse tipo de conduta. O estafador é aquele que chega a enriquecer em altos níveis em favor do super sacrifício de los mais débiles, de los mais pequenos. Então, estafa. Há pessoas que andam de casa em casa exigindo montones de dinheiro, prometendo, por exemplo, uma casa. Então, uma casa não custa muito barato. E aí, a família que está trabalhando anos e anos e anos para comprar sua casa, às vezes dá tudo o que tem. E aquela pessoa, que neste caso é o estafador, nunca mais aparece. Leva toda a sua economia, todo o seu dinheiro, todo o que a família tinha no banco, às vezes hasta hace a família vender el auto e o que tem de algum valor e leva todo o que tem e deixa a pessoa mais pobre que antes, a família mais vazia que antes. Este é um verdadeiro estafador e Deus não suporta esse tipo de conduta. El intolerante é aquele que põe limite e diz: hasta aqui te aguento, hasta aqui te soporto, hasta aqui te escuto, não te dou outra oportunidade, não mereces outra chance. Não tem tolerância, é alguém intolerante que atua como se ele fosse o dueño do tempo e das oportunidades. E isso simplesmente é algo terrível. Ademais, o estafador, ele intolerante é aquele que faz sua seleção de a quem vai ajudar e a quem não. O arrogante é aquele que parece que sofre de complexo de superioridade e pensa que todos têm que servi-lo, todos têm que escuchá-lo, todos têm que segui-lo. E não é assim. Sua arrogância passa mais allá de sua cabeça. Me ouvirei dizer que o estafador também tem uma qualidade muito feia que se vê muito atualmente em las igrejas. São pessoas que devem e nunca pagam suas deudas, ou pedem emprestado e nunca devolvem o que pediram. Hermanos, essas habilidades são totalmente inimigas, são feias e mancham nosso testemunho cristiano, como também o nome de nosso Deus em nosso âmbito cristiano, e não devem ser toleradas por nós outros. Además, em todos estes versículos que tu vas ler depois, e todos esses términos, esses versos chamam a esses nomes que são iracundos, com todas essas características que mencionamos anteriormente. Ou seja, tudo isto aqui, em outras palavras, uma pessoa iracunda é chamado de quê? Perverso, loucos, impíos, viles, caluniadores, inconstantes, falsos, pouco confiáveis ou indignos de confiabilidade, tramposos, sem vergonhas, soberbios, perezosos, ruizes, loucos e todas essas coisas mais. E o pior de tudo é que todas essas características negativas são também sinônimos de blasfêmia. Sabiam disto? Por isso, Deus não pode suportá-las, porque são blasfêmias contra as coisas de Deus, contra o nome de Deus, contra o testemunho ou a vida cristiana que de alguma forma se associa a nosso Deus. E veremos então que aqui el último, em Santiago 8, lemos, como diz a Bíblia, esta pessoa aqui, o homem iracundo, é um homem de doble ânimo, inestable em todos sus caminos. Y esto entonces es la peor conclusión, que es un hombre de doble ánimo. Es una persona que tiene dos modos de actuar, dos modos de vida. Un día es santo, otro día es pecador. Un día está alegre, otro día está furioso. Un día bendice, otro día maldice. O sea, no sabemos quién es en realidad porque tiene doble actitud, doble cara, como dicen algunos por ahí. Por eso, no
não merece ou não pode realmente ter nossa confiança permanente porque não sabemos quem é esta pessoa verdadeiramente. É inestável, não tem estabilidade, não tem firmeza, não tem segurança, nem sequer sabemos quem é em realidade. Se é o bueno ou se é o malo, não sabemos quem é. E disse aún em todos os caminhos, todos, não só em um, mas em todo, inclui todas as áreas e aspectos de sua vida. E isto é simplesmente terrível, em minha opinião. Vemos então que aqui no Antigo Testamento, em Gênesis 4, versículo 5, temos um exemplo bastante claro de um homem que se airou, que sentiu ira e que chegou a um nível tal em que ele mesmo não pudo controlar-se. Nós vemos que a referência disse, e se airou Caim fortemente e descaiu seu semblante. Três coisas são importantes. Primeiro, ele se airou, ele sentiu ira, uma ira bem real. Segundo, fuertemente. Esta palavra fuertemente habla de intensidade. Ou seja, a ira de Caim não foi pequenita, não foi comum, mas foi uma coisa muito terrível e muito grande. E a consequência, a tal ponto que su semblante, su cara cambiou, se descaiu, se transfigurou. ¿De qué, hermanos? De ira. Isso é muito mal. Então, vimos que aqui neste caso de Caim, a ira que identifica esta reação que hace que a pessoa hasta cambie de aparência, de conduta, de comportamento, é a ira remar. A palavra remar, recuerde que sempre leemos o hebreu de la derecha para la izquierda, certo? É a forma de ler este idioma. Então, remar é a ira identificada aqui no caso de Caim. E a palavra fuertemente, neste caso, solo representa o aumentativo desse tipo de ira. Ou seja, não foi algo normal ou comum, mas foi uma ira em grande maneira aumentada ou intensificada. Veremos então que foi mais ou menos isto aqui o que sucedeu. Caim e Abel tinham que apresentar a Deus um sacrifício, como era ritual no Antigo Testamento. E segundo as leis de sacrifício, eles tinham que apresentar o melhor que tinham. Por exemplo, no caso de que se apresentara, que se hiciera um sacrifício com um animal, este animal deveria ser jovem, limpo, perfeito, não podia estar enfermo e nem podia ter defeito físico. Ou seja, o melhor deveria ser apresentado em um altar. E o derramamento de sangue deste animal, então, representava em todo o seu conjunto de sacrifício a adoração a Deus. Además, que aquele sangue ali no altar também permitia aos demais, ao ofertante e aos involucrados no sacrifício, serem perdonados de seus pecados. Já sabemos que isto apontava para o Novo Testamento, falando de Jesus. Isto agora miramos só como um simbolismo. Naquela época realmente era assim. Agora é um simbolismo, porque este animal aqui neste altar, que derramava seu sangue para perdonar pecados, para justificar, representava já desde esta época a Jesus, que moriria na cruz e por causa de seu sangue nós seríamos perdonados e justificados. Da mesma forma aqui. Então, o que passou nesta situação? Abel apresentou o sacrifício e foi aceitado. Pero Caim vino também. E ele trajo lo mejor de la tierra. Como ele trabalhava como agricultor, então ele trajo frutas e verduras. E eu estou segura que ele trajo lo mejor que tinha. Eu imagino que aqui não havia nenhuma verdura ou nenhuma fruta podrida, com mau olor, ou com huequitos, ou sucia. Não havia. Havia lo mejor que ele podia dar. Então, a pergunta é, por que Deus aceitou a ofrenda de Abel e não aceitou a de Caim? Então, há uma discussão ahorita entre os estudiosos e analistas da Bíblia.
E eles dizem que é porque Caim apresentou frutas e verduras e algo relacionado à agricultura. E eu penso comigo mesma que não foi exatamente esta a razão. Porque se Caim era agricultor, se ele trabalhava com a terra, com as plantas, com a plantação, então era todo o que ele podia dar. Era fruto de seu trabalho, a obra de suas manos. Ele estava de acordo ao requerimento para apresentar um sacrifício. Então, minha opinião personal é que ele não foi aceitado, porque o problema aqui não foi a oferta, não foi a ofrenda, e sim ele que estava haciendo a ofrenda. Ou seja, não foi a oferta, e sim o ofertante. O homem era o problema e não a ofrenda de ele. Por quê? Porque Caim, possivelmente, analisando por el resultado de lo que ele hizo contra su hermano, mirando um pouco adelante, porque ele hizo lo que hizo com seu hermano Abel. Porque possivelmente ele já tinha dentro de si esta espécie de amargura, de enojo intenso, de ira dentro dele, movido por el zelo, talvez por la envidia ou algo parecido contra seu irmão. Então, quando Deus o aceitou, imagino que isto foi visível, porque se ele se airou foi porque ele viu algo, talvez ele escutou quando Deus falou algo a Abel, talvez ele viu algo, alguma señal que Deus aceitava a ofrenda de Abel. Então ele se enfureceu, hizo um plan, atrajo a seu irmão e lo matou. Então, veja bem, a palavra remar exatamente menciona que sua ira foi uma ira grande ou grandemente intensa. Então, vemos no mesmo texto de Gênesis 4:5, eu só tomei a parte que importa, que se airou fortemente. Se airou, se sentiu airado e com muita intensidade. E vemos então que a palavra remar, neste caso, indica uma ira insana. Ou seja, insana é quando a pessoa perde a razão, perde a noção de lo que está haciendo, perde o sentido e atua sem pensar. Também, remar, neste caso, indica um furor incontrolado ou descontrolado. Ou seja, Caim perdeu o controle e partiu para cima, para arriba de plan ou de la gran reação de ira que tinha acumulado dentro de ele. O caso é que a ira que ele tinha, que em muitos casos é sinônimo de furor, foi algo simplesmente incontrolado, por isso ele hizo o que hizo. Também revela que isso foi uma fúria violenta. Veja que anteriormente miramos a definição ou expressão de ira, que vai desde tóxico hasta el furor e etc., hasta a ira. Quando chega a ira, chega a violência máxima, que é onde já não se pode, basicamente, controlar. Então, aqui já estava incontrolado. A fúria, então, culminou em violência, que foi a morte de seu irmão, definindo-se então como aquele veneno de que falei no início, algo tóxico. Uma vez que se traga isto, o efeito começa a trabalhar, às vezes lentamente, às vezes um pouco mais rápido, mas sempre trabalha dentro de todo o organismo hasta dominar completamente. E quando isto sucede, a violência brota em forma de fatalidade. Vemos então que o hebreu do Antigo Testamento concorda plenamente em que a ira é algo indeseável, no sentido de que não pode conectar-se com o que é bueno ou positivo. Então vimos, assim como vimos na semana passada, o hebreu tem diferentes expressões para revelar diferentes aspectos da mesma ira. Vamos ver então que esta primeira palavra aqui é a palavra remar, que é a que vimos ahorita em Caim. E é a ira que expressa ou que mostra um total descontrole. É a ira que vai desde de uma imaginação, passa por um plano, hasta chegar a sua execução. Irou-se grandemente hasta que cometeu a violência que hizo. Esta foi a ira de Caim, e que se define como
tóxica. Foi a que vimos ahorita, como um veneno. Ele imaginou algo, sentiu em seu coração e o último passo foi, tornou isto prático. Como aquele veneno que engoli, que tomamos e lentamente vai dominando partes diferentes de nosso sistema e de nosso corpo completo, de nosso organismo. Bem, o caso é que em hebreu, remar é comparado a uma toxicidade tão alta que, se não se trata imediatamente em base a uma conscientização de lo malo que é, podemos morir ante a consequência. O seguinte aspecto de la ira, neste caso, é caos. La ira caos, ou o aspecto de la ira caos, é associado à la provocação. Quando eu penso em provocação, eu penso sim em ira, pero é como uma espécie de começo, de início. Por exemplo, em nosso dicionário, provocação é que são palavras que instigam, palavras que ofendem, são insultos, são burlas, são desrespeitos, são coisas que às vezes são echadas sobre nós outros e que temos que ignorar. Porque se não a ignoramos, então a coisa se torna mais intensa hasta chegar a algo muito mais forte que não poderemos controlar. Então, quando a ira está associada à provocação, se define como caos. O seguinte aspecto aqui é a ira Ketzef. A ira Ketzef, sempre de la derecha para la esquerda, é a ira associada à luta. Aqui eu não creio que seja solamente a luta física, mas eu creio que literalmente se habla de la luta física, não só da espiritual, mas la física. Ou seja, é aquela luta em que duas pessoas saltam ao medo e se atracam e começam a pelear fisicamente. Chega a este ponto. Então, se refere, penso eu, não só a um aspecto espiritual, mas literalmente a lo físico. Então, esta ira, Ketzef, ela acentua o aspecto da luta. E aqui a última é a regaz. A ira regaz enfatiza a violência, que foi, por exemplo, o que o ponto culminante da ira de Caim, uma violência que foi fatal, que foi drástica, que não se pudo arreglar mais depois. Então, se você vê aqui vai como uma ascendência. Você vai desde o mais sencillo, mais suave, até chegar ao mais forte e mais drástico. Primeiro se define como algo que intoxica, que envenena a pessoa lentamente. Então, o primeiro passo pode ser aquele pequeno insulto, aquela pequena provocação. Se não é detenido aqui, pode chegar a uma luta e, por fim, pode chegar à fatalidade. É algo que vai crescendo passo a passo. Então, cabe a nós detener mientras está aqui no comecito, bem na raiz, bem quando aquela imaginação, aquela ideia, aquela impressão de amargura chegar a nosso coração, é hora de parar, orar e tratar de echar fora de nossa vida antes que ocupe lugar em nosso coração, governe nossa alma, domine nossa mente e se transforme em uma prática ou uma ação. Aí não haverá mais solução. Pero eu pergunto, há conselhos, há alguma orientação, algum conselho de Deus sobre os iracundos? E se é que há, que conselhos há? Teremos, por exemplo, em Salmos 37:8, diz: Deus nos disse, deixa a ira. E veja que isto aqui não é um pedido, isso é uma ordem. Déjalo agora, hazlo agora mesmo. Deja a ira e abandona o furor. Não te impacientes, porque isso certamente terminará mal. Veja que conselho completo. O Senhor nos conhece bem e sabe por que nos disse esta palavra. Primeiro pensa, deixa a ira. Ou seja, ele está afirmando que ali existe algo que se chama ira. E o Senhor sabe das consequências, do final. E diz, déjalo, abandona isto. Deja a ira e abandona o furor. Em alguns dicionários, ira é sinônimo de furor. Então, podemos dizer, deja e abandona a ira, deja a ira e abandona a ira, porque são sinônimos.
Pero vamos ler como está. Deja la ira, que é uma ordem. O Senhor não está pedindo, Ele nos está mandando. E abandona esta mesma ira, abandona esse furor. Não te impacientes, ou seja, não te desesperes, não perdas a paciência. Trata de escutar, trata de pensar antes de atuar. Trata de entender por que isto sucede. Não te impacientes. Por quê? Porque certamente, e este certamente é uma afirmação com segurança, sem dúvida, que isto terminará muito mal. Recuerda de Caim? Ele não teve paciência, ele não conversou, ele poderia haver conversado com Deus, porque incluso ele escutou a Deus depois de haver matado a seu irmão. O Senhor disse, Caim, onde está tu irmão? E ele mais molesto, quem sou eu acaso, guardador de minha irmã? E a pessoa discutir com Deus. Então ele podia escutar. Não escutou. O que passou? Terminou mal, como diz o versículo aqui. Veremos então que em Eclesiastes 7:9 diz: não te apresures a enojar-te. Ou seja, não seas rápido. Pensa, evalua, mira. Ponte a uma certa distância e vê. Não te apresures, não seas rápido, não seas veloz em enojar-te. Porque a ira acecha en el seno de los necios. Los necios aquí en el original tiene el sinónimo, tiene la conexión con loco. En otras palabras, yo podría leer porque la ira acecha en el seno de los locos. O sea, solamente un loco que no piensa, porque no puede pensar, porque perdió la razón, perdió el sentido de todo, es que se enoja con todo. Porque esto aquí, no te apresses, no te apresures, no está hablando de velocidad. Está hablando más bien de que se molesta con todo. No puede escuchar nada que se molesta, no puede ver nada que se molesta. Si llueve, se molesta, si hace sol, se molesta con absolutamente todo. Entonces la Biblia dice que anda así, se asemeja a un loco, que no tiene razón, no tiene noción, no tiene sentido, perdió la inteligencia, es bruto, en otras palabras. No te asemejes a él. E miramos também Provérbios 22, que diz, não te associes com um homem irascível, ou seja, com um iracundo, certo? Nem andes com um homem iracundo. Ops, eu mudei aqui. Então, aqui é, não te associes com um homem irascível, com um homem enojado, com um homem que está, como digo, enraivecido, furioso. Não andes com este homem irascível. E nem andes com um iracundo. Eu penso que esse versículo é muito sério. Porque aqui o Senhor nos habla de nós. Deja a ira que há em ti. E aqui nos diz, não hagas assim, não seas rápido em irar-te. Pero terceiro, a coisa vai mais séria. Diz, nem sequer andes com um iracundo. Não te associes com um homem irascível, não haga acordo com eles, não negocies com uma pessoa que vive airado, não hagas isto, e tampouco com um homem iracundo. Por quê? Para que não enganches tu própria alma. Que é este enganches? Para que não te amarres, para que não hagas que tu alma caigas em la densa oscuridade onde este iracundo já está. Por isso está todo perturbado, por isso está sem direção, por isso está como um louco, porque está em plena oscuridade de alma. Se tu te associas com eles, se tu haces negócios com eles, se tu te tornas amigos de um homem irascível, e te tornas amigo de um homem iracundo, se tu te tornas seu companheiro, digamos, a pessoa que trabalha junto em sentido de fazer negócios, de fazer convênios, de fazer planos, que vais fazer ao final? Tu vais amarrar, tu vais atar tu alma a las tinieblas, como este possivelmente já está. Então, se miramos que esses 3 primeiros versículos correspondem ao Antigo Testamento, vamos ver agora o Novo. O Novo Testamento, 1 Timoteo, diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando manos santas, sem ira e hostilidade. Isso aqui é Pablo dizendo a los homens. Os homens são os jefes de la casa, certo? Pablo dijo: que quero de ustedes, homens?
é que ustedes puedan orar em todo lugar, sem nenhum problema, sem problemas com Deus. Además, que puedan levantar as mãos santas sem ira. Ou seja, esta parte aqui me chama muita atenção, porque Pablo diz manos santas sem ira. Então, com ira, uma pessoa que está airada ou um iracundo não pode levantar as mãos, porque elas não estão santas. Elas vão estar santas ou estarão santas quando não houver ira na vida desta pessoa. Então, o conselho aqui está muito claro. Tu levantas tus manos uma vez que te livras da ira, uma vez que já não eres mais um iracundo. Porque mientras estás airado, mientras eres um homem iracundo, tus manos não estão santas, assim que não puedes levantá-las delante de Deus, porque não serão agradáveis. Depois vimos também em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque eles heredarão a terra. Veja que aqui a palavra mansos parece não ter muito a ver com esse texto, mas sim tem. Manso é o opuesto de iracundo. Uma pessoa iracunda não é mansa, é mais bem agressiva, é violenta, ataca. O manso não hace nada de isto. Então, se a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, ou seja, ele que não é iracundo, porque eles heredarão a terra. Pero ve o opuesto do versículo. E mesmo Mateus 5, o mesmo capítulo, disse, pero eu os digo que qualquer que sem causa se enoje contra seu irmão, este enoje aqui, eu derrei porque assim está em espanhol, pero na verdade a palavra aqui é ira. Então, pero eu os digo que qualquer que sem dúvida se aire ou se ponga airado contra seu irmão, será sujeito al juicio e al infierno de fuego. Veja bem, mientras aqui disse que uma pessoa mansa é o opuesto de iracundo e por isso heredará a terra, no seguinte versículo nos diz ao revés. O iracundo, esse que tem ira em si mesmo, está sujeito ou será sujeito, hablando de la condenação futura, de la ira venidera, está sujeito a juízo e também, se é que não se converte, aqui há um espaço, certo? Se não se arrepende, se não se converte ao Senhor, se não abandona esta natureza iracunda, então, o final será no inferno de fogo. Hermanos, isso me preocupa. Eu vou começar a autoanalisar-me outra vez, porque eu não quero pensar que eu tenho ira em meu coração e, ao final, eu não quero ir ao inferno. Eu imagino que tu tampouco. Assim que é bueno que analisemos nossas vidas para que estemos bem com Deus e podamos fazer isto que Pablo disse aqui. Podamos levantar as mãos para adorar o Senhor sem ira, sem enojos, sem amargura nenhuma. E então seremos chamados os que heredarão a terra. Então, agora vamos ver. O versículo aqui diz que todo que se enoja está sujeito a juízo e ao inferno de fogo. E o versículo, e dessa referência de Juan, completa esse versículo dizendo, porque a ira de Deus já está sobre ele. Ou seja, o homem que não aceita abandonar sua ira, que conscientemente decide caminhar assim, põe-se a si mesmo sujeito ao julgamento final, a ira de Deus, e irá direto ao inferno de fogo, porque a ira de Deus está sobre ele, em caso de que ele não cambie. Por isso, eu deixei esse espaço bem aqui, dando a entender que há juízo de Deus sobre ou contra ele, pero o espaço dá espaço, nos dá tempo de arrepender-nos para que não seamos elegidos ao inferno. Porque, do contrário, a ira de Deus já está sobre o homem iracundo que decide não cambiar. Veja quão sério é este assunto, hermanos, muito sério. Parece que isso é um tema qualquer, mas não, isso compromete nossa vida com Deus e é algo muito sério e muito necessário de ser notado. Veamos então que consequências a ira traz. Será que a ira traz consequências a nossas vidas? Vamos ver então. Jonás, capítulo 4, você sabe o que passou aqui neste livro, certo? Deus chamou o profeta Jonás para ir predicar em Nínive, porque o povo allá estava muito rebelde, muito involucrado com o pecado.
Pero Jonás, ¿qué hizo? Huyó para todos os lados. Saltou de aqui, escapou por allá, huyó del outro lado, por allá. Por fim foi parar en el ventre de uma ballena, de um peixe, uma classe de animal, e por último o animal se cansou dele e lo botou com um vômito para fora, e Jonás, muito contra sua vontade, foi a Nínive, predicou, e a gente começou a arrepender-se. E então Jonás se molestou e se airou, e se molestou contra Deus, e disse, eu sabia que tu eras misericordioso, que tu ibas salvar. Eu não entendo a conduta de Jonás, porque em realidade, bueno, nos alegramos quando a gente se converte, pero este homem estava um pouco ao revés. O caso é que houve um momento em que Deus vino a Jonás e lhe hizo esta importante pergunta e disse: Jonás, ¿es razonable tu ira? ¿Es razonable vuestra ira, Jonás? ¿Por que atuais assim? Isto é razonable? E, irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês sabiam que as pessoas que vivem constantemente airados são as pessoas que mais sofrem de problemas de saúde? Sabiam de isto? Muita gente, entre este porcentagem de gente que morre com ataque com parada cardíaca no coração, são pessoas que não estavam enfermas, pero elas têm muito ódio. E chega um momento em coração que é humano, não suporta e bum, explota. Sabiam que muitos tipos de câncer não é exatamente por causa de uma enfermidade ou por causa de algo hereditário através da família. Não é porque a pessoa tem muito ódio de alguém, não pode perdonar hasta a morte. Sabiam que a ira acumulada hace cair seu cabelo? Sabia disto? Sabia que a ira acumulada hace nascer reações em tu piel como se fossem alergias? Sabia que a ira acumulada hace quebrar as unhas que temos assim mais facilmente? Las debilita. Sabia que a ira acumulada não nos deixa dormir em paz? Nos hace quedar bem gordos ou bem flaquitos, porque descontrola completamente nosso organismo. Sabias que a ira é como um veneno mortal? Por isso Deus perguntou: Jonás, ¿es razonable tu ira? ¿Acaso não te das conta que o problema tu estás causando para ti próprio? Tu estás enfermando a ti mesmo. A gente nem sabe que tu existe, pero tu estás aí matando-te lentamente solamente porque estás tão airado. Então, eu pergunto isto a ti, neste momento, meu irmão e minha irmã, e a mim mesmo, nesta hora. ¿Acaso é razonável nossa ira? Temos alguma razão? Há alguma clara explicação? Se é razonável, vem de razão, certo? Há alguma clara razão por que estou tão airada? Esta gente que habla mal de mim, eles não me conhecem, assim que não devo preocupar-me com eles. A gente que te calúnia, larga-lo por allá. É problema de eles com Deus. Porque se tu tomas ao pé da letra, como eu já hice muitas vezes, nos enfermamos e afinal eles nem sabem que existimos. Hermanos, perdonar não é fácil. Pero podemos fazê-lo e devemos fazê-lo por nossa própria saúde. Então, é razonável nossa ira? Pensemos nisto. Em Provérbios 30, 33, a ira trai contienda. Contienda é algo terrível. São como eu chamo em minhas palavras, são como pequenos demonitos que se multiplicam terrivelmente e se vão por todas as direções e são capazes, incluso, de dividir pessoas, dividir ministérios, dividir igrejas, dividir comunidades. A contenda provoca uma terrível divisão, porque a contenda inclui os chismes, as mentiras, as calúnias, as acusações, os julgamentos, as críticas, enfim, a contenda é como uma bolsa imensa llena de basura que não serve para nada, apenas para destruir. A ira trai contienda, ou seja, a contienda se origina em la ira, viene de la ira. Então, se estamos em meio de contendas, possivelmente há ira em nossa vida. Volvamos à pergunta de Jonás. É razonável esta ira? Não vês os problemas que estão ligando por causa de esta ira?
Então, tienes que solucionar este problema. El siguiente versículo de Provérbios 14 dice, el que se enoja rápidamente hace locura, y el hombre de malos designios es odiado. Esse versículo es muy claro. El que se enoja rápidamente, o sea, isso aqui sim habla de velocidade. Rápido. Você não pode escuchar uma coisa um minuto e ¡bum! Explode assim com uma ira terrível. A Bíblia diz que este se asemeja louco, porque hace loucura. E louco não pensa, porque perdeu a razão, perdeu a noção, perdeu a consciência, perdeu todo. Ele não sabe nem quem é ele mais. Como um louco. E ademais, a parte de louco, ele chega a ser odiado por todos. Por la comunidade, por la própria igreja. A igreja, há muitas igrejas que não querem esses loucos em meio de suas congregações, porque eles fazem umas coisas muito terríveis. Eles mentem, dividem pessoas, dizem que tal pessoa hizo algo contra aquela quando não foi verdade, que esta hizo contra aquela não foi verdade. Uma desgraça. Então, há igrejas que não querem mais pessoas assim, que atuam como irresponsáveis e depois não sabem o que fizeram e nem querem arreglar o que fizeram. São odiados e são convidados a retirar-se porque não são bem-vindos. Isso está muito mal. Provérbio 19, el hombre de gran ira deve sofrer daño. Esta palavra é muito séria. ¿Por quê? Porque se lo libras, lo volverá a hacer. Este conselho é realmente muito sábio. El hombre de gran ira, ou seja, el iracundo, deve sofrer dano, ele deve pagar as consequências, ele deve sofrer as consequências e aprender com seus próprios erros. Agora, isso aqui, eu estou segura que se refere ao homem que permanece, que continua airando-se, porque se a pessoa se airou um dia e vê que isso não foi bem e deixou e abandonou, então, não creio que as consequências vendrão, porque ele já abandonou seu pecado. Mas em caso de que ele se airou e cometeu algo muito grave, e não quer arrepender-se, não quer cambiar, então, o texto diz que ele deve sofrer dano, ele deve sofrer as consequências para aprender de seus próprios erros. E a segunda parte, então, já se refere a nós outros. Ele diz, porque se tu lo libras, se tu justificas aquela atitude ou aquela reação de ira e sigues fazendo-lo, ele, que é o iracundo, volverá a ser outra vez. Ou seja, ele vai seguir e seguir e seguir, porque tu lo estás librando. Existem famílias que às vezes hasta chamam ao jefe de tal pessoa de sua casa, porque esta tal pessoa, allá em seu trabalho, teve uma reação de ira ou de ódio muito grande, chamou na palavra sucia, ofendeu a alguém, pegou incluso a alguém, teve um acesso de ira ou de ódio muito assim terrível. Então, o jefe disse, vas perder tu emprego, vas perder tu posição. Para que não suceda, a família chama, por favor, não lo haga, que ele teve um mal momento, teve um mal dia, não vai ser outra vez. Pero passa um mês e outro, e a pessoa sigue. E todas as vezes a família chama, suplicando misericórdia ao jefe para que ele não demita a pessoa de sua casa. Pero lo que passa é exatamente o que diz o versículo. Se tu lo libras, ele volverá a serlo. Nunca vai cambiar, nunca vai madurar, nunca vai assumir suas responsabilidades por os danos que está causando a ele mesmo, a la comunidade onde trabalha e hasta a Deus e a sua família, que está sendo avergonzada por sua mala conduta. E sabe de uma coisa, irmãos, quando nós encobrimos o pecado de alguém constantemente e nunca cambiamos, estamos incluso roubando as bendições de esta pessoa. Ela não será bendecida mientras não aprenda o que está sendo de malo. Assim que se tu ou eu estamos fazendo algo assim, de encobrir as faltas de alguém continuamente, é hora de parar, porque Deus quer tratar com esse indivíduo e restaurá-lo ou restaurá-la à sua maneira, para que ele empiece a ser verdadeiramente bendecido e tenha paz. Porque mientras és um iracundo, não tem paz. Ele necessita de paz para então expressar-se de outra forma. Regressamos à primeira pergunta. És razonável
nuestra ira e agora eu cambio a vuestra por nuestra. Estamos agora nesta mesma posição. É razonável o que sentimos, o que guardamos em nosso coração, o que hablamos com nossas palavras, nossas reações de ira. ¿Esto é razonável? Ou não nos damos conta de que a nós mesmos nos estamos afetando mais que a qualquer outro? Porque a gente que habla mal de nós, que calunia, que diz coisas mentirosas, que nos ofende, nos ataca, nos desrespeita, eles nem sequer nos conhecem. Pero Deus sim, Ele nos conhece. Por isso, hagamos um trato a partir de hoje. Se alguém habla algo malo sobre ti, trata de ignorar, de olvidar, se é que isto não é verdade. Se é verdade, então entra em acordo com Deus, empieza a submeter-te a Ele para sanar tu vida deste problema qualquer que seja. Pero se não é verdade, se o que dizem de ti é mentira, não te enfresca como se vê aqui nesse texto. Porque Deus possivelmente perguntará isso a ti ou a mim novamente. ¿Acaso é razonável essa tu ira? É razonável tu conduta, tu comportamento? Porque estás tão enojado, tão furioso, tão encolerizado? És isto razonável? Acaso não vês que és a ti mesmo que atacas, que ofendes, que matas a cada dia? Então, pensemos nisto e deixemos que Deus trate com nossa vida. Outra vez lhes digo, não é fácil perdonar, pero é necessário para nosso próprio bem e por nossa própria saúde. Eu não quero enfermar com uma coisa drástica porque alguém disse uma coisa feia sobre mim. Não é meu problema. Se não é verdade, eu necessito ignorar, porque senão isso não me vai trazer bem nenhum. Bem, irmãos, eu não sei ustedes, pero eu estou aprendendo muitíssimo com esse tópico. Então, muitíssimas graças por estar comigo hasta ahorita e eu realmente espero ver-te para a terceira e última parte deste tópico, que será sobre a ira Michel. Bem, eu creio que Deus tem planos nesse tipo de assunto. Só Ele nos conhece e sabe como Ele nos está falando e em que aspectos necessitamos nós arreglar nossa vida. Pensa nesses conselhos e, además, que tu e eu nos pongamos delante do Senhor em atitude de analisar ou escudrinhar nosso coração, ou analisar-nos, como diz a Bíblia, e ver o que há de bueno ou o que há de malo aí dentro, para ponerla delante do Senhor e que Ele nos ajude então a ser melhores cristianos, mais parecidos a seu Hijo Jesucristo. Amém? Eu espero ver-te então na próxima semana para a terceira parte deste tópico sobre a ira, que será então basado em la ira Michel. Há muito que aprender com esta categoria de ira também. Te veo allá na próxima semana. Bye, bye.